São Paulo vai nos dizer que Deus escolheu aquilo que era insignificante para confundir os fortes. Sem dúvida, o testemunho de hoje deste santo mostra alguém colocado lá no interior de um país, num lugar perdido, de repente se torna um ícone, não só para aquela cidade, mas para todo o mundo. Essa é um pouco da história que vamos testemunhar hoje. Que bom ter a tua presença conosco. Meu nome é Padre Isaac. Estamos fazendo esse itinerário com a vida espiritual dos santos. Você é um convidado para que todo dia possamos aprofundar nessa experiência. Lembrando a você que está chegando a primeira vez que no canal existe vários conteúdos sobre espiritualidade. Aproveite e se aprofunde. Bom, vamos logo falar dos santos de hoje. São Cura d'Ars. Sem dúvida alguma, ele se tornou o melhor exemplo das palavras proféticas, como eu disse, de São Paulo. Ele que era insignificante foi aquele que foi usado por Deus para confundir os fortes. Ele nasceu num povoado no norte de Lyon, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos e ele foi o quarto. E gostava de frequentar a igreja desde criança e dizia que desejava ser sacerdote. Ele foi para a escola na adolescência quando abriram ali na aldeia, escola que frequentou durante 2 anos. É interessante destacar que naquela época não era comum ir à escola, principalmente quando você morava em aldeias, e aquilo que era principal era o cultivo, geralmente da agricultura, e quanto mais força você tinha, muitos pais utilizavam dos filhos para que pudesse ser essa força para a produção. Por isso não era comum, isso é algo distante daquela realidade, mas ele conseguiu ainda entrar na escola, numa escola da aldeia, ainda na sua adolescência. Foi assim que ele aprendeu a ler e a falar francês. Por quê? Porque na época dele também tinha aquele dialeto da região, então nem sabia o francês. Por isso tem toda essa confusão, né, da dificuldades de Cura d'Ars. Na verdade, a dificuldade dele com o latim era porque também ele tinha dificuldade com o francês. Ele teve que aprender o francês para depois aprender o latim. Imagine nós, né, nesse caminho, às vezes precisar de ter mais 2 línguas, né? Então é realmente desafiante, creio que seria desafiante para mim e para outras pessoas aprender 2 línguas ao mesmo tempo. Esse era um desafio, por isso muitas vezes confunde ele como alguém que não tinha capacidade, né, não conseguia. Mas pode ser que isso não seja bem a verdade, embora ele tinha uma dimensão muito rude, no sentido de ser camponês, que era realmente do interior, então tem tudo isso aí, todas essas dinâmicas. Mas ele depois vai estudar filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, de caridade, de piedade, de perseverança na fé em Cristo. São João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento. Não poderia ser confessor, pois não era considerado capaz de guiar a consciência das pessoas devido às dificuldades que ele enfrentou na faculdade. Fizeram esta ponderação contra ele. Imagine este homem que para nós se tornou um exemplo justamente de um confessor, de um homem extraordinário que fazia essa dinâmica. Geralmente o que ele fazia? Ele ia para cidades, ele começava a pregar, a falar na homilia sobre a necessidade de conversão. Com isso as pessoas iam para a igreja e também procuravam a partir dali o confessionário. Ao procurar o confessionário, ele pedia para que pudesse ir na missa e pudesse adorar o Senhor. E é lógico, a pessoa que adora o Senhor, logo ela vai ter um crescimento espiritual. Ao ter o crescimento espiritual, ela quer ainda mais se voltar para Deus, começa a pedir perdão ainda de forma mais profunda e vai criando um ciclo. Foi assim que ele começou com as suas missões, com tudo aquilo que foi acontecendo ali perto, nessa cidade de Ars. E você vê que a população que não era praticante, por sinal eram afastados da igreja, começam a voltar à igreja. Ele andou bastante, ele foi realmente ao encontro das pessoas e deixou que aquela igreja vazia se tornasse uma igreja lotada. Imagine vocês que chegaram a construir uma linha de trem, que é uma coisa absurda de valor, principalmente naquela época, tudo para que as pessoas pudessem se encontrar com este homem. Algumas pessoas diziam assim: vou encontrar com Deus na pessoa de um homem, né? Porque era tão forte a presença de Deus na vida e no sacerdócio dele, que muitas vezes as pessoas sentiam, né, que estavam conversando com Deus. Tamanha sabedoria, tamanho exemplo, e era uma pessoa extremamente penitencial, lutou muitas vezes contra a ação do demônio. O demônio muitas vezes chamava ele de saco de batata, porque ele
muitas vezes comia só batata. Teve uma vez que um familiar dele veio lá na casa e se preocupou, porque além de comer a batata, muitas vezes a batata não estava em bom estado, e exortou ele para que pudesse mudar, mas não teve jeito. A, a decisão de poder buscar a Deus era demais. Por isso ele dormia muito pouco, às vezes dormia no máximo 3 horas por dia, e ele fazia de tudo que podia para os pobres. O dinheiro que ele herdou com a morte do pai, ele gastou tudo justamente com os pobres. A fama de seu dom, a sua santidade correu por toda a Europa, e como nós sabemos, assim, Ars se tornou um centro de espiritualidade por causa deste homem. É como nós pudéssemos pensar que aquilo que é insignificante, pequeno, mas que há uma fidelidade, e nós vemos isso muito em Cura d'Ars, há esta fidelidade, esta busca começa a realmente a expandir os limites, porque Deus começa a dar o fruto. Por isso, este homem que nunca descansou na busca pela santidade, na busca de levar as pessoas para Deus, foi realmente consumido. Ele praticamente morre, né, aos 73 anos de idade, diante de muitas fadigas, de muito esforço para poder levar as pessoas a Deus. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação para todo o mundo. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro dos sacerdotes, e o dia de sua festa foi escolhido para celebrar também o Dia dos Padres. Então agradeço aí a todos que mandam também a sua mensagem, que rezam pelos sacerdotes. Eu também coloco também diante do altar todos os meus irmãos no sacerdócio. Quanto nós precisamos de uma vida de busca na simplicidade por Deus. Espero que, olhando um pouquinho para esse exemplo de Cura d'Ars, possamos buscar essa simplicidade, este escondimento, mas de uma radicalidade muito grande para levar Deus a cada pessoa. Que Deus os abençoe, pedindo um Cura d'Ars que possa nos ajudar, a cada um dos sacerdotes, a encontrar este caminho de santidade. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.